Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia e hoje vamos falar da BNCC, as competências da língua portuguesa. Então, que competências precisamos trabalhar em língua portuguesa no ensino fundamental? Então, nós temos a Base Nacional Comum Curricular e ela divide ali os componentes, a área de matemática, ciências humanas, ciências da natureza, ciências humanas. E tem as áreas relativas às linguagens. Quais são as linguagens? Língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física. Então, são 4 linguagens aí desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Como o nosso foco são os anos iniciais do ensino fundamental, não se trabalha aqui com a língua estrangeira. Isso é para quem vai trabalhar com os anos finais. E nosso foco no dia de hoje é a língua portuguesa. Então, qual que é o conceito de linguagem em língua portuguesa? Então, a BNCC ela tem uma proposta de conversar também com outros documentos que vieram antes dela, documentos que estão vigentes, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, de jovens adultos e todas. Então, aqui uma citação dos parâmetros curriculares nacionais, os PCN de 1998, que fala assim o que é essa linguagem. Ela é uma forma de ação interindividual, orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Então, um trecho do PCN, não é? Então, a linguagem é essa maneira orientada para uma finalidade. Então, as linguagens no ensino fundamental, a língua portuguesa, a finalidade de comunicação e expressão por meio da fala, da escrita e da leitura. A educação infantil, a comunicação por meio do movimento. E as artes, a expressão por meio das artes visuais, da música, da dança, do teatro. E língua portuguesa, educação física e artes. A língua estrangeira moderna não vamos tratar, mas é a expressão aprender a se comunicar em uma outra língua. Ter, rudimentos dessa língua aí nos anos iniciais do fundamental. Então, como são as práticas de linguagem contemporânea? Aqui no caso da língua portuguesa, elas envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos. O que seria esse multissemióticos? Ligados a vários significados, a várias representações e multimediáticos, porque a mídia na nossa realidade é uma realidade no contexto escolar. Como também novas formas de produzir, configurar, disponibilizar, replicar e interagir. Haja vistas que temos diversos gêneros textuais, tipos textuais. Um especialista em língua portuguesa saberia explicar melhor. Mas hoje, por exemplo, lidamos com esses tipos textuais com características próprias que vem numa linguagem digital, como o e-mail, a mensagem, o texto da rede social, que tem suas características próprias e se configuram aí como numa tipologia a ser estudada e a ser analisada pela própria estrutura da escola, a estrutura pedagógica. Então, quanto a essas práticas de linguagem contemporânea, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais, porque elas envolvem a diversidade linguística e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o próprio preconceito linguístico. Então, nós estamos falando de duas questões aqui nessas práticas de linguagem. Os vários significados, as várias representações de um gênero textual, essa questão das várias aplicações desses gêneros na mídia, Então, dessa questão da mídia já surgem aí novos tipos de textos, novas formas de comunicação, como eu disse, o e-mail, o WhatsApp, o Telegram, o podcast, a mensagem colocada no Facebook, no Instagram. E, por outro lado, esses textos que até encorajam as pessoas a escrever,
né? Porque não são feitas tantas exigências como num texto formal. E por outro lado, nós temos uma escola que tem uma grande variante, um país que tem várias variantes da língua portuguesa, que seriam as formas de falar, de se comunicar de norte a sul. Ou seja, a pessoa vem da Bahia, ela tem o seu sotaque, ela tem os seus termos específicos que se usa lá, que são diferentes aqui do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. Então, as pessoas vêm de diversos lugares e às vezes ocupam o mesmo espaço. E é função da escola eliminar o preconceito linguístico. A função da escola é tornar isso uma riqueza a ser trabalhada no ambiente da sala de aula e não um motivo de preconceito. Então, são aceitas todas as variantes aí de linguagem. E as práticas dessa linguagem? Como que elas se colocam em sala de aula? Primeiro, leitura e escuta, não é? Aqui nós precisamos diferenciar a leitura da oralidade. A leitura é o texto planejado, olha aqui, ó. A leitura é a reconstrução das condições de produção, ou seja, um texto que já foi produzido pelo próprio aluno ou por outra pessoa. E recepção de textos e estratégias de leitura. Então, a leitura, eu vou reproduzir o que já está feito. A oralidade. A oralidade é uma oralidade pública. Ela é um intercâmbio conversacional em sala de aula, uma escuta atenta. Ela tem características da conversação espontânea, ou seja, é diferente eu ler um texto do que, de repente, fazermos na sala uma roda de leitura em que eu li o meu livro na minha casa e eu vou contar para os meus colegas. Aí está a oralidade, ó, uma conversação espontânea. Eu não vou ler o texto que eu escrevi, eu vou contar. O que envolve também aspectos não linguísticos no ato da fala e no relatoral, né? Não expressão por meio da língua, se expressar por meio de outros canais, e também tanto o registro formal, por conta da escrita, como um registro informal por meio de diferentes modos de registrar, de outras linguagens. E também temos aqui uma prática de linguagem da língua portuguesa, talvez a principal delas. Essas estão mais ou menos no mesmo patamar, a produção de textos. E essa produção de texto, ela envolve o planejamento da produção, a revisão, não é? Que é o momento que eu vou rever aquele texto, e a edição, vamos dizer assim, que seja o texto passado a limpo, já sem os erros, sem os vícios. E ele pode ser passado a limpo tanto da maneira tradicional, como por meios digitais. E a tecnologia digital ela pode ser utilizada em todos os momentos, tanto no momento da produção, da revisão ou da edição, né? Pelo professor, pelo aluno. Aqui, depois dessas práticas de linguagem, nós já partimos para as competências específicas para o ensino fundamental. E essas competências elas são desenvolvidas em todo o âmbito desse ensino fundamental, do primeiro aqui ao quinto ano, mas ela se aprofunda até o nono, nosso foco é até o quinto. Primeira competência: compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Lembra da variante linguística? Existe uma história do porquê aqui no estado de São Paulo puxamos o R dessa maneira e na Bahia, na Paraíba, o R tem um outro som mais puxado, ou o sotaque do sul é mais cantado. Então existe uma história. Herdamos a língua portuguesa do nosso colonizador. Por que não falamos dialetos africanos se viemos da África, dialetos indígenas se o índio é o dono aqui da terra? Porque temos uma história que explica o porquê desse direcionamento. E esse uso da língua ele é heterogêneo, ele é diferente em todos os lugares, reconhecendo essa língua como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade em que pertence. Número 2, competência apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social. Então, a língua escrita ela é relevante, ela está em todos os lugares com diferentes significados, com diferentes usos.
A gente até brinca que a criança que está na fazenda, ela demora mais para se alfabetizar porque o uso da escrita é mais restrito, né? A criança é menos familiar. Isso não impede nada, isso é o geralmente, não estamos aqui determinando essa criança. Dessa atuação na vida social e utilizando dessa escrita para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada. Então, se eu tenho uma cultura letrada, eu só posso entrar nessa cultura com o conhecimento e o domínio da escrita. Infelizmente, né? Não tem outros modos aí sem desenvolver essa habilidade escritora. Então, tem aquela questão de construir conhecimentos inclusivos escolares, que envolvem escrita, e se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. A pessoa que não sabe ler e escrever, ela tem uma vida muito restrita. Ela não tem autonomia para trafegar aqui na nossa sociedade. Ela depende de outros para quase tudo. Né? Então, ter o domínio da escrita na sociedade letrada é ter autonomia para estar nela.